Olá para todos vocês que já estão habituados a acompanhar as nossas videoaulas de formação geral básica, especificamente as videoaulas do seu componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo e para todos os alunos surdos, este é o meu sinal. Para você que acompanha as nossas videoaulas, nós já trabalhamos alguns objetos de conhecimento que trataram a respeito da questão ambiental. Então, nesta videoaula, nós seremos mais um objeto de conhecimento, mas que dessa vez a abordagem estará delimitada para os movimentos sociais ambientalistas e a agenda global. E para começar, vamos visualizar em tela algumas informações, conforme vocês já estão visualizando. Então, você tem aí em destaque a importância dos movimentos ambientalistas. E nós temos 3 marcadores com informações de suma relevância. Os movimentos sociais ambientalistas surgem como resposta às crises ambientais intensificadas pela industrialização e pelo modelo de desenvolvimento econômico predatório. No segundo marcador, nós temos a seguinte informação. Desde a década de 1960, movimentos da sociedade civil, ONGs, coletivos e comunidades tradicionais pressionam governos e empresas por práticas sustentáveis. E, por fim, eles têm o papel fundamental, ou seja, no caso, os movimentos sociais ambientalistas, na conscientização, na mobilização popular e na influência em políticas públicas ambientais. Então, vamos compreender alguns aspectos no que diz respeito a esse tipo de movimento social. Prestem bem atenção. Um tipo de movimento social. Nós temos o conceito, a ideia de movimentos sociais e nós temos conhecimento que a sociedade ela é munida de vários movimentos sociais. O movimento de mulheres, o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, o movimento ambientalista, dentre outras possibilidades. Cada um desses movimentos com a sua pauta de atuação. E se a sociedade ela se organiza em torno de um movimento social, é porque existe uma demanda, existe uma condição de desigualdade, existe uma situação de desvantagem na sociedade. E como esse tipo de situação ela é identificada, então é absolutamente imprescindível a organização das pessoas nesses organismos, que podem ser movimentos sociais, que podem ser ONGs, ou seja, são iniciativas, acima de tudo, da sociedade civil, que se organizam de maneira voluntária em torno de uma pauta comum. Então percebam, isso é uma informação muito importante, tendo em vista que os movimentos sociais, eles não partem da organização governamental, eles não têm vínculo, eles não são setores, digamos assim, vinculados, conectados com o poder público. Ressalto novamente a vocês, são iniciativas da sociedade civil que simplesmente resolve se organizar e abraçar uma bandeira de luta e, a partir daí, fazer as suas reivindicações. Por quê? Porque direitos, muitas das vezes, eles estão sendo violados ou, por que não dizer, não cumpridos. E a exemplo de outros movimentos sociais, este tipo de movimento social, no caso o ambientalista, ele tem a sua historicidade. E é claro que o seu surgimento, ele está vinculado a uma demanda, como agora há pouco eu mencionava a todos vocês.
o processo de industrialização, o progresso econômico da sociedade, ele vem sendo muito letal no que diz respeito ao meio ambiente. Todos nós temos conhecimento, principalmente quando nós levamos em consideração tudo aquilo que é veiculado através dos meios de comunicação. Nós temos acesso a informações que acabam, vez ou outra, tratando a respeito das mudanças climáticas, tratando de queimadas, de derrubada, da devastação das nossas florestas, dos prejuízos que também são causados às espécies animais e ainda a poluição de rios, igarapés e, inclusive, dos oceanos. Ou seja, todos nós temos conhecimento a respeito dos prejuízos dessa ação predatória do homem. O movimento ambientalista, em algum momento, ele preconiza, digamos assim, o não desenvolvimento econômico? Não, isso também não acontece. Conforme foi lido agora há pouco a todos vocês, o que os movimentos ambientalistas, eles acabam desenvolvendo, levantando também como bandeira de luta, é a necessidade, digamos assim, de práticas sustentáveis. Ou seja, é necessário rever os procedimentos de exploração do meio ambiente. Como eu já mencionei em uma outra videoaula, o homem ele sempre vai impactar no meio ambiente, tendo em vista que tudo aquilo que nós necessitamos, levando em consideração as matérias-primas necessárias, tudo é de lá extraído. Então, o impacto ocorre. Isso é inevitável. Mas a forma como você está impactando é que precisa ser revista. E algumas práticas sustentáveis, elas precisam, digamos assim, ser adotadas para tal. Vamos avançar nas nossas informações. Agora em tela vocês conseguem visualizar alguns movimentos sociais existentes no mundo. Ou seja, aqueles movimentos, aquelas organizações que elas têm, digamos assim, uma relevância mundial, porque conseguem, impactar no mundo inteiro. Então, vocês podem observar que pelas informações dadas, é a questão da floresta, é a questão do meio ambiente em sua forma generalizada, inclusive o respeito às comunidades tradicionais até então existentes. E aí você pode perceber que essas organizações, elas acabam, digamos assim, sendo diversas. Então, são ações que, acima de tudo, buscam promover na sociedade uma consciência ambiental. Porque é necessário mobilizar a população, é necessário mobilizar a sociedade. Mas como que você mobiliza a sociedade? Educando, orientando. E é necessário que as pessoas que realmente sejam conscientes ambientalmente, elas comecem, digamos assim, a adotar posturas, ou por que não dizer, condutas colaborativas. Uma pessoa que elimina o seu lixo doméstico em um terreno qualquer é uma pessoa que não tem um mínimo de consciência ambiental. É uma pessoa que, infelizmente, e isso precisa ser sim abordado dessa forma, é uma pessoa que não tem o senso da vida coletiva. É uma pessoa que ainda não apreendeu o que é viver em sociedade. Viver em sociedade exige de todos nós uma postura colaborativa enquanto cidadão. Uma postura colaborativa que, obviamente, contribui comigo mesmo, mas também contribui com os outros cidadãos até então existentes. Por isso que há, repito, várias ações no que tange às questões ambientais, justamente para educar e conscientizar.
E quando você tem ciência dessa educação, né, quando você tem um entendimento a respeito das coisas, isso impacta na sua conduta. Porque todo conhecimento aprendido, toda consciência desenvolvida, ela se converte em comportamentos que serão comportamentos, digamos assim, colaborativos, como eu mencionei agora há pouco, com um meio social no qual você se encontra. Vamos avançar. Agora vocês podem visualizar, temos aí uma imagem, né, que mostra justamente o cenário de uma assembleia, de uma reunião. Ou seja, muitas das vezes as políticas públicas, elas realizam alguns eventos. São conferências, são congressos, em que determinada temática ela acaba sendo discutida. Como eu mencionei agora há pouco, todas as políticas públicas. Em nosso país, existe uma periodicidade para que esses momentos eles possam acontecer. É um momento de mobilização no que diz respeito, digamos assim, à presença, à adesão, ao chamamento em relação àquelas pessoas que, no caso, estão envolvidas com aquela política. Como a nossa videoaula tem um recorte, que é o recorte do meio ambiente, então os atores, aqueles que militam na causa ambiental, eles acabam sendo chamados, convidados, convocados a participar desses momentos, que são momentos eminentemente democráticos, porque é o momento em que se dá o debate. E nessas plenárias, no momento desses eventos, principalmente na ocasião, por exemplo, de conferências que se realizam pelo mundo inteiro ou em âmbito nacional, são espaços democráticos e, acima de tudo, são espaços decisórios, em que os compromissos eles são firmados, eles são estabelecidos, compromissos esses que, inclusive, são abraçados pelos países no que diz respeito a metas que precisam ser alcançadas, no sentido de que o meio ambiente ele vinha a ser impactado cada vez menos, digamos assim, de forma negativa. Então vamos visualizar em tela, no destaque na cor branca, vocês podem observar alguns eventos que já aconteceram, né, como a Conferência de Estocolmo em 1972, que foi um marco da pauta ambiental global. A ECO 1992, que foi sediada no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, que foi pautada pela criação da Agenda 21 e fortalecimento do conceito de desenvolvimento sustentável. Nós também já tivemos o Acordo de Paris em 2015, Compromisso Mundial pela Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa. A ODS da ONU, entre 2015 e 2030, são 17 objetivos com destaque para o ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. Então você percebe que há um trabalho de décadas em que o meio ambiente, como eu já mencionei ao longo dessa videoaula, é a pauta principal. E a necessidade de regulação dele e de conciliação com os interesses até então econômicos. Avançando, nós temos mais uma imagem sendo mostrada, e essa imagem ela acaba retratando, digamos assim, uma contradição. De um lado nós temos uma área devastada e do outro lado nós ainda temos uma floresta em pé, verde, mas provavelmente suscetível à devastação. Então precisamos levar em consideração que algumas conquistas, elas já foram obtidas através de todas essas ações. Então, dentre as conquistas, aumento da consciência ambiental, avanço de legislações ambientais, criação de áreas protegidas e redução do uso de substâncias poluentes. Mas, em contrapartida, nós também temos os desafios: negacionismo climático,
que é oriundo principalmente daquelas pessoas que não aceitam as informações científicas, retrocessos em políticas ambientais, interesses econômicos de grandes corporações e desigualdade socioambiental. Também há a necessidade de maior participação da juventude e integração entre os movimentos globais e locais. Ainda são desafios a serem superados no que diz respeito a essa organização, a essa politização do meio ambiente. Avançando, agora nós chegamos no momento da nossa atividade. Eu disponho de 2 questões objetivas que você vai começar a acompanhar a partir de agora, de forma atenta à leitura, e eu espero que em casa você consiga identificar qual a alternativa correta. Vamos lá? Acompanhar? Então, nós temos a primeira questão, em que o enunciado pondera sobre a atuação dos movimentos sociais ambientalistas no cenário mundial. Assinale a alternativa correta, ou seja, vamos identificar. Letra A. Esses movimentos surgiram apenas a partir da ECO 92, no Rio de Janeiro, quando a ONU estabeleceu a Agenda 21. Letra B. Os movimentos ambientalistas têm como foco exclusivo a defesa dos recursos naturais sem relação com justiça social. Letra C. Movimentos como Greenpeace e Fridays for Future atuam na pressão por políticas ambientais e mobilização da sociedade civil. Letra D. Os movimentos ambientalistas são compostos apenas por organizações internacionais e não incluem comunidades locais. E letra E. A mobilização ambientalista ocorre somente em países desenvolvidos, sem participação significativa de países periféricos. O que foi que você identificou na sua casa como correto? Vamos visualizar? Vou gabaritar agora para vocês. A letra C. Nós temos 2 movimentos sociais que, no caso, estão sendo mencionados. O Greenpeace, muito conhecido, e o Fridays for Future, que atuam na pressão por políticas ambientais e mobilização da sociedade civil. É bem a característica de todo e qualquer movimento social, principalmente desses movimentos sociais ambientalistas que nós estamos trabalhando ao longo dessa videoaula. Você obtém determinadas conquistas de que maneira? Pressionando. Mas quando eu falo na pressão, eu não estou falando da baderna propriamente dita, como algumas pessoas elas podem interpretar de maneira equivocada. São reuniões, são encontros, são agendas, são cobranças que são feitas e inclusive manifestações. São formas de você pressionar para que os desafios eles venham a ser superados. Vamos para a nossa próxima questão. Em tela, visualizem. A respeito da Agenda Global Ambiental, analise as alternativas. Letra A. O Acordo de Paris, de 2015, estabeleceu compromissos voluntários de países para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Letra B. A Conferência de Estocolmo, 1972, teve como tema central a erradicação da pobreza como o único fator da degradação ambiental. Letra C. A ECO 92 não trouxe impactos concretos e não resultou em documentos de referência para o desenvolvimento sustentável. Letra D. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, são voltados apenas para países em desenvolvimento. E letra E.
A agenda global ambiental é conduzida exclusivamente por governos nacionais, sem participação da sociedade civil. A resposta correta ela está bem clara, caso você tenha prestado bastante atenção nas explicações anteriores. Vamos identificar? Na letra A. O Acordo de Paris estabeleceu compromissos voluntários de países para a redução das emissões de gases de efeito estufa. E para finalizar, nessa videoaula você aprendeu o quê? Os movimentos ambientalistas mostram que a sociedade civil organizada é capaz de transformar a agenda global. Não só a agenda global, mas também a sociedade. E, por fim, que o futuro sustentável depende da soma de esforços entre governos, empresas e cidadãos. Então, a preservação do meio ambiente, ele passa por um processo de parceria e não por um processo de você atribuir uma responsabilidade exclusiva a um segmento da sociedade. Eu espero ter contribuído com o seu aprendizado e até a próxima videoaula de Sociologia.